Paz, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão alegres? Agora nós estamos dando a última mensagem da série de adoração, né? Onde o Espírito Santo tem falado tão profundamente com a gente, tem nos ensinado tanto. Cara, eu senti uma diferença gigantesca desde a primeira mensagem. Vocês sentiram? Eu senti uma diferença enorme, cara, enorme. Foi um divisor de águas na adoração da vida da igreja. Pelo menos assim, a questão coletiva, né? A adoração coletiva. A igreja tem se entregado mais, né? Aquilo, a gente muitas vezes não faz algumas coisas porque a gente não conhece, a gente não sabe. E a Bíblia já fala, né? O povo perece porque falta conhecimento. Então, quando a gente entende, quando a palavra de Deus ela traz o entendimento de certas coisas, a gente começa a entrar consciente daquilo que a gente está fazendo, a gente começa a beber de uma água diferente. A gente começa a usufruir realmente da presença de Deus. Mas você está falando que a presença de Deus, eu preciso fazer alguma coisa? Sim. 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 Obviamente que sim. Jesus, ele fez todo o trabalho pesado. Agora, é comigo e com você. Crer e entrar. Crer e entrar. Repita comigo, crer e entrar. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre a Escola Betel, gente, antes de eu entrar na mensagem, sem tomar muito tempo. Valeu, irmão, obrigado. Gente, a escola nasceu de um desejo do nosso coração de consolidar as pessoas, de consolidar as vidas, né? De ensinar os rudimentos, um pouquinho ali do comecinho da caminhada do que todo cristão precisa entender e saber, né? Para poder estar caminhando na igreja, poder estar, na verdade, entrando na fé. Na verdade, nos primeiros passos ali, tendo aquele suporte, tendo aquela direção. O que é o quê, né? O que é fé? Tem gente que não sabe o que é fé. Ouve o tempo todo alguém falando, mas nunca entendeu de verdade o que é fé, o que é o amor, quem é Jesus, por que são Pai, Filho e Espírito. Tantas perguntas que a gente não tem muito tempo num culto para a gente, né, esgotar, né, as respostas. Mas talvez numa escola, num momento ali, é um período de 4 meses, onde a gente vai estar mergulhando na palavra de Deus e entendendo não somente a palavra de Deus, como a nossa igreja, pessoalmente, especificamente, se move e entende algumas coisas da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre os fundamentos da fé, tá? Plano de salvação, novo nascimento, batismo. Vamos falar também sobre vida do Espírito, as disciplinas espirituais, o Espírito Santo, várias coisas legais. Nós vamos entrar no terceiro mês. No terceiro mês nós vamos falar sobre serviço e ministério. Cara, você que deseja e ama servir, cara, você precisa estar dentro dessa escola. Você que não faz parte ainda de ministério nenhum, mas o teu coração queima por alguma coisa. Às vezes você vê as meninas tirando uma foto, às vezes você vê o pessoal do Ministério de Louvor. Cara, entra nessa escola, você vai entender o que é servir e como nós podemos te inserir, né, nesse meio do serviço da nossa igreja, em como a gente se move, né? Nesse terceiro mês, que é o mês 4, nós vamos estar fazendo uma aula especial. Conhecendo e integrando-se aos ministérios. Ou seja, nesse quarto mês, ainda não falei com nenhum líder, mas já está sendo falado aqui agora. Nesse terceiro mês, na quarta aula, a gente vai estar chamando todos os líderes de todos os grupos da igreja, de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todo mundo, para estar falando pelo menos 10 minutos, um pouquinho sobre aquilo que se faz. Um pouquinho sobre aquilo que o Espírito Santo está fazendo no seu ministério. E ali nós vamos ter um bate-papo e a gente vai abrir a possibilidade dos membros da escola estar se integrando nesses ministérios. A ideia é que ninguém se perca. A ideia é que ninguém chegue na igreja e sente num banco e fique somente ali. Porque esse não é o objetivo. A gente entende que o serviço é a melhor forma de uma pessoa chegar à maturidade da fé. A gente entende aqui na MAB que servir uns aos outros é a única maneira de chegar à maturidade. É a única maneira. Foi assim que Jesus fez. Jesus, ele não ficou só lá no céu, já com o Pai, batendo palma, adorando. Não, ele desceu.
ele se fez carne, ele serviu aqueles que não mereciam ser servidos. Somos eu e você. Amém? Na última aula nós vamos estar falando sobre, no último mês, que é o último módulo, nós vamos estar falando sobre evangelismo e missões. Cara, você que ama pregar o evangelho, mas você não sabe como fazer. Você que sente um desejo, um fogo no seu coração por isso. Você que vê realmente a necessidade. E você que, às vezes, Mateus, eu não vejo necessidade nisso. Assim como eu, um dia eu falei, cara, por que o pessoal faz isso, velho? Prega o evangelho, qual é a necessidade disso? Por que que tem? Eu não tenho esse ímpeto no meu coração. Até que eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que Ele me amou e que Ele ama tantos outros. E que eu preciso fazer parte e mergulhar nessa obra. Gente, a escola ela vai começar no dia 7/7 de 2026, na terça-feira. Tá bom? Vai estar acontecendo toda terça-feira. É 1 hora de aula, 1 horinha só do seu dia, de terça-feira. Você pode vir, tá? Quem está recebendo as inscrições é a Vanice, tá bom? Esposa do Wesley. Ela está inscrevendo todo mundo lá. Os líderes de comunhão, líderes do grupo de comunhão também passaram lá a ficha, né, da inscrição também nos grupos. Você que ainda não assinou, cara, por favor, assina, vai ser bom para você. Você que é novo convertido, é indispensável que você participe dessa escola. Indispensável. Se você não participar, você vai boiar. Você vai boiar, você não vai entender nada do que nós fazemos aqui. Você não vai entender nada do que... Vai demorar talvez 5, 6 anos para você começar a falar, caramba, agora eu estou entendendo como é que ele se move, como é que a igreja faz. Então, a gente está encurtando 5 anos em 4 meses, para você poder já ser inserido no serviço da igreja, tá bom? Você que veio transferido de outra igreja, você que saiu de uma outra denominação também, é muito importante que você participe da escola. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar dessa escola, o resto vocês vão ver lá dentro. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em João capítulo 4. Eu intitulei essa mensagem, essa última mensagem, como nosso sacerdócio, posicionados para governar. Nós estamos no ano do governo, amém, gente? Quantos lembram que nós estamos no ano do governo? E isso é muito pertinente, esse tema relacionado ao governo. Aí você vai me falar, Mateus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, não tem nada a ver. Está falando de adoração, está falando de governo. Nós vamos chegar lá. João, capítulo 4, a partir do versículo 23. Está aberto aí? Eu ia abrir aqui, mas... Quer dizer, eu achei que eu tinha colocado ali, mas não coloquei, não. João 4, 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode passar. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pode passar. Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode passar. Não, já foi. Já foi. Essa passagem ela é muito importante porque ela nos mostra algumas coisas importantes. Deus procura adoradores. Mas Deus não só procura adoradores, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós vamos falar um pouco sobre adoração em espírito.
O que é adoração? No grego, adoração, a gente encontra a palavra latreia, que refere-se a serviço prestado a Deus. Outra palavra também que aparece muito no Novo Testamento é proskinel, que significa prostrar-se em reverência diante de alguém ou diante dele. A adoração está atrelada a algo que eu faço com o meu corpo, mas também que eu faço com o meu coração. Porque reverência, ela nasce no nosso coração. Nasce do nosso espírito. A adoração está atrelada, já falei isso aqui. Tudo que fazemos para Deus, com Deus e em Deus é adoração. Tudo que fazemos para Deus, com Deus e em Deus é adoração. Mateus, tudo. Tudo que fazemos para Deus, com Deus e em Deus é adoração. Por quê, Mateus? Porque muitas pessoas vão querer separar as coisas. E eu, por muito tempo, custei para poder entender isso. A gente separa a nossa vida secular da nossa vida espiritual, né? Ou do nosso serviço na igreja. E a gente acha que o nosso trabalho não glorifica a Deus. A gente acha muitas vezes que o atendimento que você faz lá no seu consultório, ou então o cabelo que você faz no seu salão de beleza, ou aquilo que você faz ali com as suas mãos, no seu trabalho, não glorifica a Deus, mas a partir do momento que você glorifica a Deus, o que você faz glorifica a Deus. Não é o contrário. A gente não faz as coisas para Deus, para glorificá-lo. Nós glorificamos a Deus e por isso fazemos. E quando fazemos, glorificamos a Ele. Amém, queridos? E pensando nisso, né, sobre um coração, sobre adoração ser um serviço e ser também no coração, eu fiquei pensando a respeito do desejo de Deus, né? Porque sempre foi desejo de Deus estar conosco. Sempre foi desejo de Deus tabernacular, estar com o povo. Ele fez o tabernáculo, né? Ele deu a direção do tabernáculo, ele permitiu que o templo fosse construído. Porque sempre foi desejo de Deus estar com o povo, né? E quando a gente fala de adoração, né, a gente está entrando um pouco nisso. Queria falar uma ilustração de um que eu ouvi. Eu não sei quem foi que falou, acho que eu ouvi, foi uma pregação. E, cara, aquilo ali me marcou. Um pai, ele estava com o seu filho, né? A pergunta né? Por que um pai chamaria um filho de 6 anos para lavar o carro com ele? Aí, eu me fiz essa pergunta, né? Eu falei, caramba, realmente. A criança vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Vai querer brincar com a água, vai querer jogar sabão para tudo quanto é lado, vai limpar o que não deve. Mas por que um pai, ele chama, né, um filho para poder lavar o carro com ele? Para poder fazer um serviço, né? Por que Deus nos chama para poder participar da igreja, para poder participar da vida da igreja, para poder servir aos irmãos? Porque mais do que servir aos irmãos, Ele quer passar tempo com a gente, né? E mais do que também passar só tempo com a gente, Ele está nos moldando. Ele está nos fortalecendo. Ele está nos instruindo. Ele está nos formando. Quando um pai ele chama um filho para lavar o carro, é porque ele sabe que um dia ele vai precisar lavar o carro. Ele sabe que um dia ele vai precisar ter disciplina para poder pensar, meu carro está sujo, preciso lavá-lo. Porque meu pai me ensinou a lavar.
Meu pai lavava o carro dele sempre. Eu preciso lavar o meu carro. Entende? E eu vejo Deus, nós como essa criança pequena, nós individualmente, como essa criança pequena, participando de algo gigantesco, algo, sabe, porque a igreja de Deus é algo santo, é algo puro, e Deus colocar na mão de seres humanos uma coisa tão bela, Ele poderia ter dado aos anjos, querido. Anjos poderiam liderar a igreja, você sabia disso? Isso seria o ideal, né, talvez, os anjos liderarem a igreja, mas Ele falou, não. Não. Eu quero que os homens preguem aos homens. Deus é um pai. Deus é um pai. E tudo que Ele faz é para passar mais tempo com a gente. É para que nós o conheçamos e nos fazermos conhecidos. Porque é muito diferente, né? Você se abrir para Deus e saber que Deus sabe todas as coisas. Sim, Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que você revele as suas coisas. Ele quer que você, com a sua boca, você confesse. Por isso que Ele fala, com sua boca confessar, será salvo. Por quê? Porque você precisa. Não Ele precisa, você precisa, eu preciso. E pensando nessa questão de Deus querer passar tempo com o ser humano, foi falado aqui sobre o tabernáculo. Deus dá a direção no tabernáculo. E o tabernáculo era uma forma limitada, né, de Deus se mover, porque ele precisava que o povo armasse a tenda e desarmasse a tenda o tempo todo, né? E quando eles ficavam um tempo num lugar, logo depois a nuvem movia e eles tinham que desarmar a tenda, né? Fazer todo aquele trabalho, guardar tudo, e como todo mundo pegava os seus camelos, os seus cavalos, todo mundo ia andando juntinho, andar mais um pouquinho até a nuvem parar, e Deus falar, monta de novo, e ele montava de novo. E depois com o templo, né, mas a limitação era geográfica, ele ficava preso num lugar só. Aí E a questão dos sacerdotes também, a questão do sangue de animais, de tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, que a gente já sabe de cor. Né? O sumo sacerdote ele tinha 3 funções básicas, né? Que era ministrar diante de Deus, apresentar ao povo diante de Deus e levar Deus ao povo. Ou seja, uma pessoa ela tinha uma responsabilidade gigantesca de ministrar diante de Deus, ou seja, de adorar a Deus. Ele adorava a Deus. Pensa nisso. Somente um homem, uma vez por ano, adorava a Deus de verdade. E quando ele pegava e ele representava o povo, porque quando ele ia oferecer o sacrifício, era como se ele pegasse os pecados do povo, lá quando ele colocava a mão naquele como é que é o nome? Carneiro, né? Carneiro? Bode. Quando ele botava a mão naquele animal, que eu não lembro agora o nome, aí ele pegava os pecados do povo todo com ele, levava até o Santo dos Santos e entregava diante de Deus. Batia o incenso ali até ele desaparecer. E se por algum acaso ele saísse vivo, porque era muito comum de não sair, olha que loucura. Só que aí a gente vê Deus fazendo todo um trabalho. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu preciso colocar a gente num lugar, trazer a gente diante de como era, até o que Cristo fez por nós e o que Ele conquistou por nós. Ele entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano, precisava oferecer sacrifício de sangue, acessava a presença de Deus de forma restrita, mas tudo isso ainda era um apontamento para o que viria, era uma sombra. Vamos falar sobre o sacerdócio perfeito de Jesus. Lá em Mateus 27, 51, em Hebreus 13, 15. Eu não vou ler, mas depois você lê. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, Deus rasgou o véu de alto a baixo.
E o caminho até o Pai estava aberto. Estava aberto. Como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus ele rasgou o véu de alto a baixo na sua morte? A palavra de Deus diz que quando ele morreu, ele desceu às mais baixas camadas da terra. Outras versões, outras passagens, né, vão dizer, eu até deixei alguma coisa anotada aqui nesse caderno. Vamos ler Efésios 2:6. Abre aí, Efésios 2:6. Abriu aí? Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Quando Jesus Não, só isso mesmo. Portanto, estamos em Cristo Jesus. Quando Jesus ele morre, ele se entrega na cruz, a palavra diz que ele vai para o seio da terra, que ele vai para o Hades. E quando ele sobe, ele distribui dons aos homens. Ele leva cativo o cativeiro. Eu deixei escrito aqui em algum lugar, mas eu perdi o versículo. Depois você dá uma procurada aí. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele leva cativo o cativeiro. Acho que é Efésios 4. Efésios 4:8. Abre aí, Efésios 4:8. Por isso dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Cristo, ele pegou a nossa culpa. Jesus, ele pegou a nossa culpa. Todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que a gente fez e faz, ele levou com ele. Ele pegou, tirou das mãos de Satanás a cláusula que era nossa. Sabe? Aquilo que o diabo tinha contra... Quando Jesus fala assim, lá vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, é porque ele tinha em nós. Ele não tinha nele, mas ele tinha em nós. Entende? E por ele não ter nele, ele era o único que poderia descer. E quando ele desceu, ele tomou. A palavra de Deus vai dizer que ele tomou a chave do inferno e da morte. E quando ele sobe com tudo isso. Agora, ele é Senhor de tudo. Agora ele é Senhor de tudo. E nós fomos, a palavra de Deus vai dizer aqui, vocês leram, nós fomos ressuscitados com ele. E estamos em quem? Nele. Ou seja, preste atenção onde eu vou colocar a gente. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, e ele tinha um corpo glorificado, um corpo espiritual glorificado, e ele foi assunto aos céus, onde nós estamos em espírito? Onde ele está sentado? A palavra de Deus diz que, eu acho que, se eu não me engano, é Efésios 3, só não lembro o versículo agora, vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais? É estar onde Ele está. Onde Cristo está, a palavra de Deus vai colocar Ele num lugar muito importante. Ele está à destra do Pai. Cristo está à destra do Pai. Onde eu e você estamos? Mateus, eu estou aqui sentado na cadeira, em Belfor Roxo, ouvindo uma pregação.
Eu estou aqui. Sim, teu corpo está aqui. Mas se você foi vivificado pelo Espírito de Deus, se você nasceu de novo, por isso que a palavra de Deus diz que a sua pátria não é aqui. Porque você foi enxertado na videira. E a videira, ela não está plantada na terra, ela está no céu. Cristo é a videira. Cristo é a videira, nós somos os ramos. O Espírito Santo, Deus, o desejo de Deus está começando a se realizar. Ainda não é o pleno, nós ainda não alcançamos a plenitude. Vamos alcançar a plenitude, mas nós já andamos muito bem. Querido, nós estamos em espírito, assentados com Cristo, nas regiões celestiais. E o que acontece nas regiões celestiais? O que acontece onde Cristo está? Meu Deus, querido. Adoração 24 horas por dia. Uma adoração intensa que não acaba. Uma adoração intensa que não acaba. Por isso que você sente tanto desejo, tanta necessidade de adorar. Por isso que o teu espírito pula. O teu espírito salta. Por quê? Porque o teu espírito, querido, ele está lá. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto. Correto? Estou certo? O espírito está pronto. O meu e o seu espírito está pronto. Por quê? Porque ele está num lugar diferente. Mas aí Deus te fala, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne ainda não. Nós estamos e ainda não. Sabe aquela dinâmica da palavra? Nós estamos salvos, mas ainda não. O nosso espírito está lá, usufruindo, bebendo de algo diferente, mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui, pisando nessa terra, enfrentando os desafios, as dificuldades. E o dilema da fé é justamente esse, é a batalha da carne com o espírito. Por quê? Porque a nossa carne, ela nos puxa para baixo. E o nosso espírito está gritando, o nosso espírito está clamando, o Espírito de Deus clamando ao nosso espírito, a nossa filiação. E a gente fica, eu sou filho de quem? Eu sou filho da terra, eu sou filho do céu. Eu sou filho da terra, eu sou filho do céu. Existe uma batalha pela nossa atenção. E ela vai muito além dessa terra. Existe uma batalha pela nossa alma e ela vai muito além dessa terra. O nosso dilema, hoje, como seres humanos, é vislumbrar, é tocar, mesmo que por um pouco, naquilo que o nosso espírito, o nosso espírito, é beber daquilo que o nosso espírito está bebendo. Queridos, isso tem que mudar a tua visão a respeito da adoração. Isso tem que mudar a nossa perspectiva a respeito de onde nós estamos e de quem nós somos. De onde nós estamos e de quem nós somos. Você não é só a pastora Lúcia. Eu não sou só o Mateus, que mora em Belfor Roxo. Trabalho na Catavento. Não, isso é só meu disfarce. Meu superpoder, ó. Por isso que a palavra de Deus diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Porque os filhos, eles estão bebendo de uma outra água. Os filhos não moram aqui, eles não são daqui. Os filhos têm dupla cidadania. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós pertencemos a lá. A lá não, a Deus. Eu precisava fazer isso. O pastor já me olhou aqui, ó, lá.
Pena que tá na live, não pode cortar, né? Vocês são fogo, cara. Então, a nossa posição, ela precisa ser, a gente precisa entender a nossa posição e por que nós chegamos a ela. Né? Aí está o que da questão. Deus nos ama. Deus nos quer perto. Deus realizou o seu projeto ao vivificar o nosso espírito e unir o nosso espírito a Cristo e levar Cristo aos céus. E lá no céu, porque nós estamos em Cristo, porque nós não merecíamos, participar da adoração que o céu está adorando, participar daquilo que o céu está cantando, viver a realidade do céu na terra, é o nosso propósito. É para isso que nós ainda estamos aqui. Por isso que nós ainda não fomos levados da terra. Porque Deus quer portas, a palavra de Deus diz assim, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O que é esse entrar? O que é esse levantar, ó portas, as vossas cabeças? É falar, filho, ó, olhas para as coisas espirituais. Traz aquilo que está no mundo do espírito para a terra. Abra as portas da sua vida para que Cristo seja revelado, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Esse é o papel da igreja, querido. Se você for ver lá a passagem da oração, se não me engano é Isaías 63. O Espírito do Senhor está sobre mim, né? O Espírito do Senhor está... 61. Isaías 61, isso aí. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, aos quebrantados. Não. Bota aí para a gente ler. Aí, caraca, tu tá acelerado demais. É isso aí, menino. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Vamos lá. Ele me enviou para dizer aos que choram que está chegando o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Continua. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Construirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas, às gerações, às gerações. Aleluia! Quando Jesus leu aquilo ali, não era só para ele, não era só sobre ele, era sobre todos aqueles que estão nele. Queridos, nós estamos em Cristo. Isso é para nós. Nós somos os restauradores de cidades. Nós somos os reconstrutores de muros. Nós somos os carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos glorificar a Deus dessa forma? Como, Mateus, nós podemos reconstruir as cidades assoladas? Como nós podemos viver isso? Se a gente não parar de viver somente nessa terra, nós não vamos fazer nada disso. Nós não vamos viver isso. Queridos, é muito sério. A igreja dos últimos dias, é uma igreja que traz o céu para a terra. A igreja dos últimos dias é a igreja que traz o céu para a terra. É a igreja que manifesta o Filho de Deus. É a igreja que revela a glória de Deus. Por que nós somos o corpo de Cristo? Você se perguntou isso? Por que nós somos o corpo de Cristo? Ah, Mateus, foi uma alegoria. Foi uma coisa que Jesus pegou para poder falar que nós somos irmãos, nós temos que ficar juntos e tal. Não, querido, você é membro do
corpo espiritual de Cristo. Onde Cristo está? Meu Deus! Cristo está na glória, Cristo está sentado à destra do Pai, e eu e você estamos lá nele. Isso precisa ativar alguma coisa em nós, isso precisa mudar a nossa visão e a nossa perspectiva, o nosso entendimento. A gente não pode levar uma vida natural, nós não somos naturais. Não adianta, você não vai ser igual ao seu amigo do trabalho, você não vai ser igual ao seu colega da faculdade, você não vai ser igual o teu patrão, o teu chefe, você não vai ser igual às pessoas, você é separado, você é diferente. A gente fica se diminuindo, a gente fica se tentando se encaixar numa sociedade em que a gente não se encaixa. A nossa batalha todo dia é parecer normal. Quando Deus nos chama a ser sobrenatural. Só que a gente tem medo. Por que a gente tem medo, pastora? Porque a gente não acessa esse lugar. Porque quando o Espírito Santo te dá uma palavra para alguém, ou te queima o teu coração numa situação, você dá para trás. Quando Deus está querendo falar, tocar em alguma pessoa, quando Deus te fala, ora por aquela pessoa, fala isso para tal pessoa, fala aquilo para tal pessoa, e você retrai, você fica com medo. Você sente aquele ímpeto do Espírito, mas você, não, calma aí, eu preciso, estou no trabalho, eu estou na faculdade, não posso fazer isso. Aleluia. Nós fomos vivificados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós fomos assentados nas regiões celestiais, nós fomos libertos do império das trevas, ou seja, olha só o que ele fez, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E nós fazemos o que com isso? Nós ainda estamos falando de adoração, tá? Porque a adoração é a única forma. A gente se torna aquilo que adoramos. Você já viu aquela passagem quando o profeta vai profetizar contra o povo? Eu não lembro agora o povo. Mas ele fala assim, os seus ídolos têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não podem tocar, nem som algum sai de sua boca. Aí ele proclama uma verdade. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Isso é um princípio espiritual. Você se torna aquilo que você adora. Eu me torno aquilo que eu adoro. Eu me torno parecido. É um reflexo. O quanto a glória de Deus tem te afetado? O quanto a glória de Deus tem me afetado? Tem nos afetado como igreja? A glória de Deus tem te afetado dessa forma? Porque todos aqueles que tiveram contato com a glória de Deus não foram mais os mesmos. Todos aqueles que permaneceram na glória de Deus, diante de Deus, desceram de onde estavam, diferentes. O que a glória de Deus está fazendo com você? A Caterine até mencionou um pouco sobre a arca, né? Eu acho que foi a Caterine. A arca na terra dos filisteus causou úlcera. O que a presença na tua vida tem causado? A arca na casa de Obed-edom trouxe vida. O que a presença de Deus na sua vida tem causado na sua vida e no lugar onde você está localizado? Porque se está sendo bênção só para você, me desculpe. Me desculpe. Está errado. Não está nada disso planejado, tá, gente?
Eu só tô tentando entrar nesse negócio aqui, mas tá difícil. Pô, tá vazio, né? Tem como botar uma musiquinha melhorzinha aí, não? Desculpa aí, gente. Eu tô me incomodado com esse negócio desde o começo da pregação. Bota uma musiquinha aí, um dedilhado aí de teclado. Não, porque traz um negócio pesado. E a gente não quer ter tanto peso assim, né, gente? A palavra já é pesada por si só. Vamos aliviar um pouco o peso. Por que Deus quer adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade é adorar consciente da sua posição em Cristo Jesus. Adorar em espírito é adorar consciente da sua posição em Cristo. Cara, isso muda tudo. Isso muda tudo, pô. Porque você não vai adorar mais daqui para lá, você adora de lá para cá. Meu Deus. Você não vai mais fazer força. Não, porque você já está lá, cara. Você já está lá, você só vai, ó. Papai, eu quero entrar nesse rio que está jorrando aí, ó. A palavra de Deus não diz que tem um rio que desce do trono. Papai, eu quero entrar nesse rio que está descendo do teu trono. Eu quero fluir nesse rio. Aleluia. Existem momentos em que a gente entende que a adoração, ela não é um momento. A adoração, ela é espiritual. A adoração é um lugar que nós estamos. A adoração é um reflexo do que os anjos fazem. Por exemplo, por que os anjos adoram? Porque eles estão diante da glória. Por que eu e você adoramos? Porque nós estamos diante da glória. Está entendendo? Como a Catarina falou, a adoração é uma resposta. Ela é simplesmente uma resposta. Você não iniciou a conversa, você não fez nada. Ele fez. Ele te colocou lá. E você só tem que fazer o quê? Se prostrar. Se prostrar. E permitir que essa glória nos afete. É como se a gente tivesse exposto à radiação, sabe? Quando você está longe da radiação, ela não te afeta. Mas quanto mais... Quem já ouviu falar de Chernobyl? A Catarina falou sobre isso também, né, Catarina? Não, né? Alguém falou. Eu não sei se eu li em algum lugar. É complicado. Eu li em algum lugar, mas vamos usar essa analogia. Sabe Chernobyl? Aquela explosão que teve lá? Até hoje aquilo lá é radioativo. Até hoje as pessoas não podem morar perto. Até hoje tem animais que são deformados, que foram deformados por aquela radiação. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele fala, eu vou explodir uma Chernobyl na tua vida. Pô. O negócio é esse. Eu quero explodir uma Chernobyl no teu espírito. Eu quero te afetar. Eu quero mudar o teu DNA, eu quero mudar as tuas moléculas. Sabe? Eu quero tocar onde ninguém toca, onde ninguém chega, onde homem nenhum faz. Eu quero chegar lá, mas você precisa se expor à minha glória. Por que você está fugindo? Por que eu e você, a gente foge da glória de Deus? Porque ela vai transformar a nossa vida, a gente não quer ser transformado. Porque ela vai matar a nossa carnalidade, a gente ama a nossa carnalidade.
Porque ela vai afetar a nossa vida de todas as formas, ela vai virar de cabeça para baixo. E é isso mesmo. Mas existe uma glória. Existe uma glória. Existe uma glória que essas pessoas experimentam. Essas pessoas que se permitem ser afetadas pela glória de Deus, experimentam. Querido, o objetivo não é só você. A gente precisa entender, a gente precisa olhar na visão macro, a gente precisa enxergar lá na frente. O Senhor não está te convidando a entrar no Santo dos Santos só porque você é bonito, só porque você é belo, só porque você é cheiroso, não! O Senhor quer afetar a tua vida, para a tua vida afetar milhões e milhares. O Senhor precisa afetar a tua vida, porque Ele precisa afetar outras. Não seja uma pedra no sapato de Deus. Se exponha à glória de Deus. Entre no Santo dos Santos, a porta está aberta, a porta está aberta. Entre no Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos. Quem pode subir ao Monte Santo do Senhor? E quem pode permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e não jura por ídolos falsos. O que é isso? O que é isso, querido? Eu estou falando, eu não quero que você visite a minha presença. Eu não quero que você frequente a minha presença. Eu não quero que eu te veja só no culto. Eu não quero ver o teu espírito aqui em cima, só no culto. Isso precisa destravar alguma coisa em nós. Isso precisa destravar alguma coisa em nós. Isso precisa, querido, você ouviu essa palavra, você é responsável. Eu estou pregando essa palavra, eu sou duplamente responsável. Mas você é responsável porque você já não é mais, você já não desconhece mais disso. Agora você sabe, agora a responsabilidade é tua. Se você não sabia, agora você sabe. Adorar não é, querido, adorar não é uma coisa que você pode fazer. Adorar é uma coisa que você precisa fazer. Adorar é uma coisa que o teu corpo precisa, que o teu espírito precisa. Estar diante de Deus é o que nos faz ser igreja. Presta atenção nisso. Se você não está diante de Deus, você está deixando de ser igreja, querido. Olha que pesado. O Senhor plantou a igreja em Cristo. O Senhor enraizou a gente em Cristo para nos colocar num lugar espiritual diferente. Para que nós pudéssemos, para que Ele, através de nós, pudesse afetar a nossa família, a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso trabalho, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Imagina o que pode fazer uma família tocada pela glória de Deus. Imagina o que pode fazer a sua família tocada pela glória de Deus. Mas Deus não força ninguém. Deus não força ninguém. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas é aquilo que eu separei e escrevi. Que Mardoqueu falou para Esther.
Se você não quiser, Deus vai levantar outro para fazer o que você não quer fazer. Mas quem sabe não foi para isso que Deus aí levou a posição de rainha. Agora eu quero entrar na história de Esther. Porque a história de Esther, ela é um reflexo. Ela é um reflexo da nossa. Ela é a alegoria perfeita da igreja na eternidade. Esther, ela é uma judia. O rei está chateado com a outra rainha, desfaz dela, levanta ela à posição de rainha. E lá ela fica, né? Posição de rainha, lá ela fica. O rei lá tem as concubinas e ela está lá. E o rei parou de chamar ela, porque era cultura, né? Quando o rei queria, ele chamava. Quando ele não queria, ele não chamava. E a Bíblia vai dizer que ele ficou 30 dias sem chamar ela, para os aposentos dele. 30 dias. Sendo que no decorrer desse tempo, Amã se levantou contra o povo de Israel. E ele queria matar o povo de Israel, ele queria destruir o povo de Israel. E ele faz o rei editar um decreto em que num determinado dia os judeus iriam ser massacrados. Os judeus iriam ser mortos. Aí Mardoqueu, ele chega para Esther, já não tinha mais, não podia ter mais tanto contato, porque agora ela era rainha, estava dentro do palácio, tinha todas umas regras, e ele para numa praça pública e ele começa a gritar, a fazer, tentar chamar a atenção de alguma forma, e falam para Esther que Mardoqueu estava daquela forma, e ela fala, o que ele quer? Aí ele fala, envia essa mensagem para ela. E ele fala, o nosso povo está sofrendo, nosso povo vai morrer, nosso povo vai perecer. Mas você pode fazer alguma coisa. Como? Como que eu posso fazer alguma coisa? O rei não me chama 30 dias. Tem 30 dias que eu não vejo o rei. O que eu posso fazer? Aí ele fala, se você não fizer nada, outra pessoa vai fazer. Vai haver livramento para Israel. De qualquer forma vai haver livramento para Israel. Quem sabe não foi para isso que o Senhor a levou à posição de rainha. Olha o paralelo. Esther, escrava, virou rainha. Nós, escravos, estamos à destra do Pai. Esther estava numa posição muito importante e que Vasti negligenciou. Vasti, ela foi deposta como rainha porque ela negligenciou a presença do rei, porque quando o rei a chamou, ela negou. Ela falou, você está fazendo uma festa aí, eu estou fazendo uma festa aqui também. Eu prefiro ficar na minha festa. Quantos de nós não somos assim, né? Quando o Senhor nos convida para a sua presença, quando o Senhor nos convida para a sua glória, a gente fala, Senhor, eu estou ocupado. Senhor, eu estou fazendo tal coisa, eu estou cheio de filho, eu estou cheio de conta, Senhor. Senhor, não dá para mim porque eu estou estudando, eu estou fazendo isso. Senhor, eu não consigo orar mais tanto porque está assim para mim, está difícil, sempre tem uma desculpa. É igual quando aquela passagem da festa de casamento, em que o rei, ele emite um decreto, ele fala, não, todo mundo, todos os ricos, eu quero todos os ricos aqui, todo mundo, meu filho vai casar, eu estou feliz, eu estou alegre. Aí ele bota todo mundo, manda todo mundo enviar convite, e eles convidam, e cada um dá uma desculpa esfarrapada. Eu comprei um campo, eu tenho que experimentar, eu comprei uns 5 juntas de bois, e eu preciso mexer na minha junta de boi. Eu casei, Senhor, eu estou casado, não dá. Aí o rei fala, então tá bom. Vai, chama a ralé. Eu quero os marginalizados, eu quero as prostitutas, eu quero os bêbados, eu quero todo mundo que não serve para nada. Os aleijados, os mancos, os coxos. Eu quero todo mundo que essa sociedade de vocês aí diz que não é nada. Eu quero todos eles, porque para mim eles servem. Eles vão vir para a minha presença. Será que nós não estamos sendo do primeiro grupo?
que negligencia a mesa do Senhor, que negligencia a presença do Senhor, que negligencia a glória do Senhor, que negligencia estar exposto. E aí ela chega para ele e fala, tá bom, vou fazer um jejum. Ela proclama um jejum de 3 dias. E todos os judeus, eles fazem aquele jejum de 3 dias. E no último dia, ela se levanta e ela vai. E existia um costume naquela época que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Olha isso. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Todo e qualquer pessoa, não importa o seu grau de cargo no reino, não poderia entrar sem ser convidado. O risco que aquela pessoa corria era de ser morta naquele exato momento. Naquele exato momento. Existiam guardas que estavam prontos e armados para que, se o rei ordenasse, aquela pessoa estava morta. Esse era o perigo que ela corria. O perigo dela era esse. Aí ela pega, ainda assim, por amor ao seu povo, ela entra na presença do rei, sem ser chamada, sem ser convidada, com o risco de ser morta naquele exato momento, mas ela vai. E o rei estende sobre ela o seu cetro, que significava que ela poderia falar e poderia ficar viva. Aí ele fala uma frase para ela. Cara, que isso aqui me quebra. Pode pedir o que você quiser, e eu te dou até a metade do meu reino. O que Cristo não falou para nós? Ele falou assim, não temam, pequeno rebanho, aprove ao Pai dar-lhes o reino. Foi e é desejo de Deus nos dar o reino. Mas a gente precisa estar na presença, sermos afetados pela presença, pela glória de Deus. Estou bebendo tanta água assim, gente, porque minha garganta está ficando bem seca mesmo. Ficar falando o tempo todo. E ali, naquele momento, ela consegue reverter o quadro juntamente com Mardoqueu. E eles salvam o seu povo. Querido, qual é a função da igreja? Nós não vamos conseguir executar a nossa função se nós não adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Por isso que quando a Catarina falou que, não sei se foi ela que falou agora, eu estou perdido, que o ministério mais importante de uma igreja, e não estou querendo desmerecer outros ministérios, mas o ministério mais importante de uma igreja é o ministério de adoração. E eu não estou falando do ministério de louvor. Estou falando do ministério de adoração. Uma igreja só é igreja quando adora em espírito e em verdade. Isso é o pré-requisito. A gente precisa alinhar o nosso coração. A gente precisa trazer o céu para a terra. Isso precisa ir além dessas paredes. Isso precisa ir além. É muito bonito o que acontece aqui. É muito bonito o que o Espírito Santo faz aqui com a gente. É muito bom, cara. É maravilhoso. Mas não é o último objetivo de Deus. O último objetivo de Deus sempre foi e sempre vai ser alcançar os perdidos. Sempre foi e sempre vai ser esse. Mas Ele nos ama e Ele quer que a gente trabalhe para isso. Ele quer nos fazer participantes dos seus sofrimentos, para que nós possamos também fazer parte da sua glória. O que os anjos estão cantando agora? O ministério de louvor, você pode vir?
gente fica tão preso, né? A gente fica tão... As coisas dessa terra, elas nos puxam tanto. As coisas dessa terra, elas nos tiram tanto a visão. As coisas dessa terra, elas nos tiram tanto... E isso, cara, muitas vezes são coisas lícitas. Eu não estou falando de coisas ilícitas, meus amados. Estou falando de pecados. Não, estou falando de coisas naturais, coisas do dia a dia. E que nós, muitas vezes, tornamos pecado. Porque negligenciamos a glória de Deus. O desejo de Deus sempre foi participar da nossa vida. Sempre foi que a glória dele transpassasse pela nossa vida. Mas a gente não se põe nessa posição de governo. A gente não se alinha e a gente não fica. Nós estamos à destra do Pai em Cristo Jesus. Vamos assumir esse lugar. Muitas pessoas estão trabalhando muito para alcançar lugares altos na sociedade. Sim, isso é válido. Mas se a gente não alcançar os lugares altos no espiritual, querido, não vai adiantar de nada. A igreja precisa sim trabalhar, estudar, criar empresa, fazer acontecer. Tem que fazer. É de Deus, é para a glória de Deus. Mas nós não precisamos, isso não pode nos afastar da glória de Deus. Porque nós não podemos pecar em querer glorificar a Deus sem a glória de Deus. Como poderemos glorificar a Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa igreja, sem a glória de Deus? Sem ser afetado pela glória de Deus, querido. Sem ser mudado pela glória de Deus. Sem ser morto pela glória de Deus. Levantai, ó portas! Levantai, ó portas! Desperta do que dormes! Oh Senhor, nós precisamos, Deus. Nós precisamos, Senhor, ser tocados pela Tua glória. Nós precisamos, Senhor, entrar no Teu santo lugar, permanecer no Teu santo lugar, fazer, Senhor, desse lugar o nosso lugar. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a viver pelo Teu Espírito. Oh, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a viver pelo Espírito. Nós não podemos, Senhor, e não queremos, Deus. Nós não podemos e não queremos, Senhor, viver a vida na carne, viver o evangelho da carne, viver o evangelho natural. Nós precisamos da Tua glória. Nós dependemos da Tua glória, Deus. Nos afeta com a Tua glória. Nos afeta com a Tua presença. Nos afeta com a Tua presença, Senhor.
ver tua face. Eu irei, se pra ver é preciso subir mais alto. Eu irei, se pra ver Mais alto eu irei, eu irei, eu irei, por onde quiser, por onde quiser, eu irei, eu irei, por onde quiser, por onde quiser. por onde quiser, por onde Nós temos um sumo sacerdote. eu irei. Ele não levou um bezerro. Ele não levou sangue. O nosso sumo sacerdote verteu o seu próprio sangue na cruz. Chega, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ressuscitou os nossos corpos espirituais, ressuscitou os nossos corpos espirituais. Nós ainda estávamos mortos, mas Cristo nos vivificou. E nós adoramos desse lugar, unidos em Cristo. Unidos em Cristo, unidos em Cristo, pelo vínculo da paz, pelo poder do Espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Coração igual ao teu. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos. Apresenta o seu corpo para ser afetado pela glória de Deus. Apresenta o seu corpo para ser exposto à glória de Deus. E nós seremos transformados, e nós seremos mudados, e nós seremos como Ele é. Oh, papai. Oh, papai. Não somente a mesa, mas no santo lugar eu pisarei para contemplar o lugar onde ninguém pode me levar. ninguém pode me levar. Aleluia! Somente a tua glória. No santo, santo lugar,
no santo, santo lugar. Eu pisarei, eu pisarei no santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Mostra-me tua glória, mostra-nos tua face. Queremos ser mudados em quem tu és. Mostra-nos tua glória, mostra-nos tua face. Ser mudado porque tu és, não somente em teus átrios, não somente a mesa com pão, mas no santo